Você acha que conhece realmente a história dos aviões da Segunda Guerra Mundial? A gente cresce ouvindo lendas sobre duelos épicos nos céus, manobras impossíveis e a glória dos heróis que pilotavam os caças lendários como o P-51 Mustang. Hollywood adora mostrar o combate aéreo como um baile de tiro, onde o melhor piloto sempre vence. Mas eu preciso te contar uma verdade que a maioria dos canais ignora completamente e que muda tudo o que você sabe sobre essa máquina. O céu não era, nem de longe, o lugar mais perigoso para esses pilotos durante o conflito. Quase 80% das aeronaves perdidas não foram derrubadas por caças inimigos em manobras de coragem extrema ou duelos de cachorro nas nuvens. O verdadeiro assassino era uma metralhadora bem posicionada no solo, muito mais silenciosa e implacável que espreitava logo abaixo das nuvens. Quando você entende o poder de fogo que vinha de baixo, a narrativa de vitória muda drasticamente para um pesadelo operacional que poucos sobreviventes gostavam de discutir. Era uma morte invisível, muitas vezes sem aviso, sem chance de reação. E o pior de tudo é que a própria engenharia que tornava o Mustang um campeão tinha um segredo sombrio. Uma simples explosão no sistema de refrigeração podia derrubar a aeronave, transformando a construção avançada em uma armadilha mortal para o piloto. O motor Merlin era uma obra de arte, mas era frágil como vidro diante de um estilhaço de bomba ou tiro de fuzil. A equipe de solo fazia milagres, mas não podia blindar o líquido de arrefecimento contra o chão hostil. Muitos pilotos preferiam enfrentar um Mi-109 alemão a ter que fazer rajadas de tiros em alvos terrestres protegidos. O armamento nas asas era poderoso, mas te deixava vulnerável nos segundos mais críticos do voo. Fica comigo até o final, porque vou te mostrar porque sobreviver a um dogfight era mais fácil do que voltar para casa em certas semanas da guerra. Vamos mergulhar nos relatórios oficiais, nas cartas dos pilotos e nos dados que revelam o custo real dessa vitória aérea. Muita gente acha que o P-51 nasceu pronto para a guerra, mas a verdade é que ele foi quase rejeitado no início por parecer insuficiente. A construção original com motor Allison era boa, mas só funcionava bem em baixas altitudes, deixando os bombardeiros desprotegidos assim que subiam. Era como ter um carro de corrida incrível que só funcionava na pista plana, mas falhava nas montanhas onde a batalha realmente acontecia. Os pilotos reclamavam que o armamento era leve e o alcance não permitia chegar até Berlim e voltar, o que gerava frustração na equipe de combate. A equipe de engenheiros sabia que precisava de mais poder de fogo e alcance, mas o motor limitava tudo drasticamente. Os aviões aliados sofriam porque não tinham escolta até Berlim, e os pilotos pagavam o preço dessa limitação técnica com suas vidas. Sem proteção, as formações de bombardeiros viravam alvos fáceis para a defesa aérea inimiga durante as missões diárias. Havia um medo constante de que uma bomba ou um caça alemão pudesse derrubar toda a formação antes mesmo de atingir o alvo. A pressão era tamanha que alguns generais cogitaram cancelar o projeto em favor de outras aeronaves mais robustas. Foi quando um piloto de testes da Rolls-Royce teve uma ideia maluca que mudou o jogo para sempre. Ele imaginou acoplar um motor Merlin naquela fuselagem, transformando um caça mediano na máquina de dominar os céus que conhecemos. Mas será que essa mudança resolveu todos os problemas ou criou novos riscos mortais para os pilotos? A nova construção do sistema de refrigeramento era muito mais sensível, e isso traria consequências perigosas quando o combate descesse para o nível do solo. Você vai entender por que essa melhoria técnica se tornou uma armadilha. Em 1943, a guerra aérea estava longe de ser vencida e a situação era crítica para os aliados na Europa. As taxas de perda dos B-17 eram tão altas que apenas 14% das equipes completavam suas missões de 25 voos. Imagine a coragem necessária para entrar num avião sabendo que a chance de voltar era mínima, quase uma loteria russa contra a defesa alemã. Era um perigoso moedor de carne onde cada missão podia ser a última sem glória alguma, apenas fogo e fumaça. O céu sobre a Europa estava saturado de fogo e a pressão sobre os pilotos era insuportável, com muitos desenvolvendo o que chamavam de fadiga de combate antes mesmo de completarem a primeira semana. Sem escolta adequada, as formações de bombardeiros enfrentavam um poder de fogo devastador da Luftwaffe em cada milha do caminho. Cada bomba lançada era uma vitória, mas o caminho de volta era cheio de armadilhas mortais e caças inimigos esperando o erro. Os heróis desses esquadrões voavam quase cegos para a defesa inimiga durante longos trechos sobre o território hostil controlado. A construção robusta dos bombardeiros não era páreo para caças dedicados sem proteção de longo alcance nas asas. Era comum ver esquadrões inteiros desaparecerem num único dia de operação intensa, como nas missões desastrosas de Schweinfurt, onde o custo humano foi impagável. Foi nesse cenário que o Mustang começou a atuar, mas a vitória trouxe novos desafios inesperados para a campanha.
Quebrar a defesa aérea foi apenas o primeiro passo para uma fase ainda mais mortal da guerra que poucos esperavam. Muitos pensam que o combate aéreo era o pior, mas os dados mostram uma realidade diferente e muito mais sombria para os pilotos. Vamos ver por que atacar o solo se tornou mais letal que enfrentar caças inimigos no ar, mudando a estratégia de sobrevivência. Você não vai acreditar no que acontecia quando eles desciam para fazer rajadas de tiros em alvos protegidos no chão. Todo mundo imagina que o combate aéreo era o momento mais perigoso da guerra para esses pilotos corajosos, com duelos de cachorro nas nuvens. Mas descer para fazer rajadas de tiros em alvos no chão era uma sentença de morte quase certa e muito mais estressante. Você ficava exposto a qualquer metralhadora escondida na paisagem, sem chance de manobra ou escape rápido enquanto mirava no alvo. O solo se transformava num campo minado de chumbo onde um erro custava a vida imediatamente, sem direito à segunda chance. Era uma tensão constante que desgastava a mente muito mais do que qualquer duelo nas nuvens, pois o inimigo era invisível até abrir fogo. A construção do motor Merlin, resfriado a líquido, era um calcanhar de Aquiles técnico durante esses ataques baixos e vulneráveis. Um único tiro podia causar uma explosão no sistema de refrigeração, derrubando o avião instantaneamente em chamas no território inimigo. Comparado ao P-47, que tinha um motor a ar robusto, o Mustang era 3 vezes mais vulnerável nesse cenário de baixa altitude crítica. O armamento pesado nas asas não protegia o piloto contra o fogo vindo de caminhões, trens e posições escondidas no solo. Essa vulnerabilidade técnica transformava missões de apoio em operações de alto risco desnecessário, onde a engenharia jogava contra o homem. O poder de fogo vindo do solo dizimou mais equipes do que os caças da Luftwaffe alguma vez conseguiram em combates justos. Esses heróis enfrentavam um risco calculado que muitas vezes não valia a pena estrategicamente, mas era ordenado pelos comandos. Os dados mostram que a sobrevivência era muito menor nessas missões de ataque ao chão do que nos duelos aéreos famosos. Mas se você achou isso ruim, o que acontecia no Pacífico vai te surpreender ainda mais pela escala da tragédia. Lá, o inimigo não era apenas humano, e a natureza tinha seus próprios planos mortais para os aviões aliados. Enquanto a Europa celebrava a vitória, a guerra no Pacífico exigia missões extremas de longo alcance que testavam o limite humano. Os aviões decolavam de Iwo Jima para levar o combate diretamente ao solo japonês inimigo, voando distâncias que pareciam impossíveis na época. Era um teste de coragem onde o combustível era tão crítico quanto o armamento nas asas, e cada gota contava para o retorno. A equipe de solo trabalhava horas exaustivas para garantir que cada máquina estivesse pronta para o voo, verificando cada parafuso sob o sol escaldante. Mas nenhum treinamento preparava esses homens para a fúria imprevisível da natureza selvagem que aguardava sobre o oceano. Num dia conhecido como Black Friday, uma tempestade severa atingiu a frota sem aviso prévio, criando um caos absoluto no céu. 27 Mustangs foram perdidos naquele caos, enquanto apenas um caiu por ação inimiga, mostrando a irrelevância do combate naquele momento. O perigoso clima mostrou que uma bomba natural podia ser pior que qualquer defesa aérea organizada pelo inimigo. Não havia metralhadora que pudesse lutar contra ventos que dobravam hélices no ar e cegavam os pilotos com chuva horizontal. O poder de fogo era inútil quando o céu se transformava num túnel de destruição pura, onde a única saída era sorte. Essa tragédia abriu caminho para o mais triste de toda a campanha aérea americana no conflito. Mesmo com a rendição do Japão, missões continuaram e cobraram um preço humano desnecessário de jovens pilotos desprevenidos. Um jovem piloto se tornaria o último herói a morrer em combate após o fim oficial, em uma ironia histórica dolorosa. A construção de seu legado é marcada por uma ironia que vai te deixar sem palavras sobre a burocracia da guerra. Vamos fechar essa história conhecendo o destino de Philip Schlamberg e sua missão fatal que não deveria ter acontecido. Philip Schlamberg tinha apenas 19 anos quando sua coragem o levou para uma missão após o fim oficial das hostilidades. Ele foi o último herói a cair numa guerra que tecnicamente já havia acabado para todos, vítima de uma falha de comunicação trágica. Uma ironia cruel onde o perigoso céu não perdoou mesmo com a rendição do inimigo vizinho, ceifando uma vida jovem desnecessariamente. Sua história nos lembra que o custo humano vai muito além das estatísticas frias de combate e vitórias estratégicas. Cada avião perdido carregava sonhos, famílias e futuros que nunca voltaram para casa naquela época sombria. A verdade sobre o Mustang mostra que o poder de fogo no solo era mais letal que qualquer duelo nas nuvens altas. Entender a construção e os riscos do motor Merlin ajuda a valorizar o sacrifício de cada equipe envolvida nos bastidores. Não foi apenas uma bomba ou metralhadora que definiu o destino, mas a operação inteira e suas vulnerabilidades ocultas. As rajadas de tiros no chão e uma explosão no sistema de refrigeramento mudaram o curso da história aérea militar.
Esses detalhes fazem toda a diferença quando estudamos o verdadeiro legado dos pilotos e a engenharia por trás deles. Muitos acreditam que a tecnologia era a solução, mas vimos que ela trazia novos perigos invisíveis para os operadores. A equipe de manutenção lutava contra o tempo para manter esses aviões voando, sabendo que um erro custava caro. O armamento pesado era inútil se o motor falhasse sobre território hostil durante uma missão de reconhecimento. A guerra exigia mais do que máquinas, exigia uma sorte que muitas vezes faltava nos momentos críticos. Reflexões como essas nos fazem valorizar cada história sobrevivente desse período conturbado da humanidade. Agora eu quero saber o que você acha sobre esses riscos que a história esqueceu completamente nos livros escolares. Você conseguiria enfrentar esse perigoso cenário sabendo que o solo era o maior inimigo silencioso? Deixe seu comentário abaixo detalhando qual parte dessa história mais te impactou hoje. Se inscreva no canal e ative as notificações porque na próxima semana vamos revelar outro segredo mortal dos céus. Não perca a chance de aprender mais sobre a guerra com quem realmente entende do assunto e busca a verdade.